Vamos lá, galera, mais um DCcast aqui, hoje com convidados especiais aqui da parte de finanças, né, investimentos, pessoal, a turma aqui pesada aqui que vai falar um pouquinho sobre tudo que você precisa saber para você fazer um bom planejamento aí financeiro para fazer uma carteira de recebíveis aí, tem vários assuntos aí, de fundos imobiliários a criptomoedas aqui, que eu estou com a turma da Continuum Private, né? João Pedro e Henrique aqui com a galera toda aqui do DCcast, né? Mas antes de abrir aqui um pouquinho para eles se apresentarem aqui para a turma, a gente só queria, né, colocar um pouco o que é o nosso propósito aqui no DCcast, da Digital Connect, né? Que é um canal que a gente está buscando trazer informações relevantes aí para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né? Para as pessoas que gostam de assuntos que vão mudar, melhorar a vida delas, né? Então, que o nosso slogan é conexões que mudam a vida e a gente busca pessoas que possam acrescentar essa conexão para mudar. E aqui, obviamente, a gente está para falar sobre finanças, que é um ponto super importante na vida das pessoas, que muitas pessoas elas não se cuidam, né? E eu sei que vocês têm muito a falar sobre planejamento financeiro e às vezes as pessoas deixam lá para o final da vida e aí já não dá mais tempo, né? Porque, querendo ou não, finanças assim, a longo prazo, juros sobre juros, dá bastante dinheiro, né? Dá um resultado surpreendente. E para quem, né, não conhece ainda o DCcast e quer continuar acompanhando aí os nossos vídeos, se inscreva no canal, né, dá o seu like se você gostou, compartilhe com a turma aí para a gente poder atingir mais pessoas aí que querem aprender junto conosco aqui. Então vamos lá, vamos começar então aqui, Henrique, João, quem quer aí começar aí, fala um pouquinho aí de vocês, se apresente aí, Henrique. Acho que eu vou mais velho para o mais novo, como que é aí? Hierarquia, vamos respeitar a hierarquia. A hierarquia aqui é todo mundo rala. Eu acho que... Bem, falar um pouquinho então, acho que da Continuum, né? Na verdade, surgiu... Eu fui funcionário público por 10 anos, trabalhei no governo, e larguei para tocar uns projetos pessoais, e acabei entrando nesse mercado que era um hobby meu, né? E nessa de me aprofundar, estudar mais e tal, fui pesquisando, fui aprendendo, fui aprofundando operações que eu já fazia desde 2008. Quando você fala do mercado, realmente de operar mesmo, de entrar, comprar ação, comprar renda fixa, fazer, já administrar a minha carteira ali, né? Mas eu fui me aprofundando de aprender mais. Mas a sua carteira é pessoal? Pessoal. Né? E aí isso foi ali por meados de 2017. E aí nessa começou, minha mãe pediu para ajudar com o dinheiro dela, que estava no banco, ela sempre escutava falar que era ruim, mas não sabia o que fazer. Depois ali meus irmãos nessa linha, e aí alguns amigos próximos. Se eu pedir aqui umas dicas para vocês, só para subir um pouquinho o microfone aqui. Melhorou aí? Melhorou aí, tá melhor aí, Lucas? Ajustou, beleza. Puxão de orelha aqui. A gente vai ajustando aqui. E aí alguns amigos próximos, de repente eu me vi cuidando de uma carteira milionária sem ganhar nada por isso, né? Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, né? Como assim? E fui entender como é que funcionava as áreas do mercado, né? Então as certificações de analista, de agente autônomo, que é o que faz o atendimento aqui na ponta, a parte mais comercial que a gente chama, e ver o que enquadrava mais com o que eu gostava de fazer. Mas quando você estava no banco, não era essa área que você atuava, não? Não era no banco não, era desenvolvimento social e combate à fome, era ministério. No ministério. Eu trabalhava na área de finanças lá, depois eu fui trabalhar com uma política fim mesmo. E aí eu vi que isso era muito legal, eu gostava de atender as pessoas, de ensinar, de explicar como é que funcionava, eu acho que foi uma coisa que brilhou os olhos. Chamei alguns amigos também que eram do mercado, falei, vamos tocar esse projeto? E eles compraram a ideia, falaram, Henrique, vamos. E aí surgiu o escritório. Então veio já, né, nasceu com essa ideia de trazer educação financeira e assessoria para todo mundo. Tá? Então a lógica do nome Continuum Private, a ideia do contínuo é literalmente continuidade, mas ela vem do grego, né, que ela diz que se você pegar uma linha, uma reta, os dois pontos podem estar no mesmo lugar, mas existe uma história no meio do caminho. Então, do início ao fim, você tem uma evolução, né? E o private não veio exatamente da ideia de fazer uma coisa que afasta o outro. É trazer que, quando a gente fala de investimento, você pode ter a área do private, um investimento bom para todo mundo, né? Então, todo mundo pode acessar isso. O cara que tem lá os seus 10 mil, o cara que tem os seus 100 mil, o cara que tem os seus 100 milhões... Tem espaço para todo mundo investir, todo mundo ganhar dinheiro. Né? Como que uma democratização, né? É uma democratização do mercado financeiro. Então foi muito nessa ideia que a gente quis trazer, né? Nossa assessoria está aqui de portas abertas para receber vocês. Então surgiu com essa ideia. E aí, no passar dos anos, né, a gente foi crescendo, foi tocando, estava ali com uma carteira já bem legal sobre gestão. E o pessoal foi meio que mudando de ideia. Né? Então eu tive um sócio que foi tocar os projetos aí pessoais,
Teve outro que recebeu uma proposta para ir para São Paulo com uma baita de uma renda, ele foi embora para São Paulo. Teve um outro que abriu um fundo de investimento, que é um fundo aí parceiro nosso também pra caramba, tá tocando lá o projeto. E eu, como sócio ali, head da operação, fui me vendo cada vez mais sozinho, né? Eu falei, cara, é difícil você ser um gestor assim, né? Eu acho que a Rafa é um pouco nessa linha também, né? Eu falo assim, quando você é sócio, né? Quando você não tem sócio, né, aí todos saíram, então no caso... Todos saíram. Todos saíram, então assim... Quando você, vou contar uma historinha para você que você vai entender. Quando você não tem sócio, né, é o bom que toda decisão você toma sozinho. E o ruim é porque você toma toda decisão sozinho. Assim, acaba que não tem nem só vantagens, não tem só desvantagens. Eu acho que tem exatamente isso. Assim, né? Aí depende de cada um, né, vamos dizer assim, do psicológico de cada um, não sei, do motivacional de cada um. Mas é muito mais fácil você compartilhar, isso daí eu não tenho dúvida. Hoje eu trabalho, né, no caso da Digital Connect, eu não tenho sócio, né? Mas é essa que às vezes é aquela vontade assim, cara, tem que tomar essa decisão, mas tem que tomar sozinho. Puta, não seria ruim se eu tivesse alguém. Eu vou fazer isso. Cara, sim, se eu fizer, que negócio, se eu fizer, eu acertar, eu acertei, mas se eu errar, eu errei. Então, você sempre fica com aqueles... E a dor, ela é sempre maior, né? Eu brinco maior. assim, no mercado, tem até uma experiência que foi feita, né? Que o investidor, ele sempre quer entrar, o arrojado, ele sempre quer entrar para ganhar pelo menos o dobro da perda, tá? Porque se eu perdi 100, eu espero ganhar 200, né? No mínimo. Sim. Então, assim, essa dor do ganho, a felicidade do ganho, ela nunca é semelhante à dor da perda. Se eu perder menos do que eu ganhei, eu vou ficar muito puto. Falar, porra, mas eu perdi 100 para ganhar 100. Não, eu tinha que ganhar pelo menos 200 ou 300, né? E aí, proporcionalmente ao que eu tomei risco. Então, eu acho que na sociedade a gente sente isso também, né? Também tem essa ganhar muito aí. mais, porque Sim. eu tive que tomar a decisão. E aí, no meio desse caminho, isso assim, já estou falando aqui do 4º ano, né? Que eu me vi nessa, o João foi um dos meus primeiros clientes. Tá? Até uma história interessante. E ele estava fazendo essa migração já da área dele de engenharia para o mercado financeiro. Né? Começou a investir comigo, é uma história bem interessante. Vou deixar até para você falar um pouquinho depois. E ele veio sempre muito estudando. Ele era um cliente muito participativo na carteira, de entender, de aprender, de saber o que está acontecendo, de estudar. Começou a operar no mercado e eu achava isso sensacional. Tá? E aí, 4 anos depois, falei, pô, João, tô vendo aí que você tá querendo migrar para essa carreira, você tá pensando o que você quer fazer, vamos tocar esse projeto comigo? E aí, levou uns 4 meses, 5 meses até ele topar, ele sempre ficava, não é o que eu quero, não é o que eu quero. Um dia ele falou, pô, talvez seja o que eu quero. E aí ele topou, então ele entrou nessa empreitada aí comigo em dezembro, e esse ano a gente tá fazendo um projeto bacana, reformulando, crescendo bastante, né? Muita coisa boa vindo por aí. Legal. Você, Joãozinho, conta aí pra nós o que Pois te levou até chegar nesse mercado. No mercado financeiro, acho que não é só na Contínuo, né, João? Primeiramente, agradecer aí o convite. É uma honra estar aqui, não só como convidado, mas também como primo. Ah, legal. Quem não sabe, o João é um primo, meu primo. Você tá com quantos anos, João? 28. 28, né? Eu já tô com 42, né? Aqueles primos pequenininhos que você só eu já tô nos 34. Eu tô... Mas assim, é um prazer porque o Rafael é tido lá em casa como uma referência, um exemplo de profissional. Então é muito gratificante estar aqui. Mas então, né, como é que foi feita essa minha trajetória? Eu sou formado em engenharia civil, me formei em 2015 e trabalhei na construção civil de 2015 a 2018. Por volta de 2017, lá em casa somos 5. Eu, meus 2 irmãos e os meus pais. A gente entrou num processo de coaching familiar. E nesse lance de coaching familiar foi quando eu tive um despertar maior para esse lado de finanças. Eu vi que, assim, acho que eu sempre tive o anseio de querer ser bem-sucedido, ter riqueza, mas eu ficava me questionando como fazer isso. E aí foi nesse despertar que eu comecei a ver esse lado de finanças. Aí beleza, isso ficou um pouco adormecido ali em 2017, até que final de 2018 eu fiz meu primeiro curso de mercado, a convite de um amigo. Fui lá sem nem saber o que era, mas achei muito interessante a dinâmica, e aí foi quando eu comecei de fato a ver mercado financeiro, né? Nessa época você estava dividido entre a engenharia civil e... Sim. Quando eu me formei em engenharia civil, eu entrei para trabalhar numa empresa familiar, que era uma construtora, na qual eu e meu pai éramos sócios, né? Ainda faço parte da sociedade, mas não atuo diretamente nela. E aí eu fui passando por uma série de experiências que eu até brinco que, assim,
foram experiências boas para que eu pudesse aprender quem que é o João Pedro, o que ele gostava, o que ele se identificava, porque também quando você trabalha em um ambiente que para você pessoalmente não é um ambiente interessante, você aos poucos vai querendo se desfazer daquilo. Desmotivando, né? Vai se desmotivando, justamente. E aí, quando eu conheci em 2018 o mercado financeiro, eu vi que era uma dinâmica diferente e se adequava àquilo que eu estava procurando profissionalmente. Em 2019, teve um evento que um amigo em comum meu e do Henrique marcou, que era um evento, um jantar numa churrascaria, e aí acabou que, por ocasião do destino, eu sentei do lado do Henrique. E a gente começou a conversar. Ah, você não se conhecia? Não. Aí foi quando a gente se conheceu, né? E a gente começou a conversar, e papo vai, papo vem. Ele perguntou o que eu fazia, eu perguntei o que ele fazia, até que ele falou, não, eu tenho uma assessoria de investimento. E engraçado que semanas atrás desse nosso primeiro encontro, de eu ter conhecido ele, eu tinha ido num escritório de assessoria de investimento lá no Plano, e eu tinha ido a Maria Leonora, minha irmã, e minha mãe. E aí eu tava até comentando com ele, cara, que legal, eu fui algumas semanas atrás num escritório desse, mas, cara, eu achei uma coisa muito chique. Você chegava no escritório, tinha uma mesa de bilhar, tinha uma coqueteleira assim com um uísque 25 anos. Eu falei, pô, legal, mas eu acho que não é pra mim isso aqui. Sabe aquela coisa que é pra causar uma boa impressão, mas que acabou afastando? Já fui já recebi convite de... Aí, para alguns impacta, para outros às vezes afasta, né? E foi o meu caso. Porque eu falei, pô, eu sou na minha atual circunstância, recém-formado, eu sou um pé rapado, tô começando a galgar agora a vida. E aí eu virei para Henrique contar essa experiência que eu tive, que de certa forma foi um pouco negativa. Eu falei bem assim, pô, mas então, deixa eu entender seu trabalho. Se eu chegar lá com R$500, sei lá, R$3.000, você me atende? Ele, pô, claro que eu te atendo. Eu achei super interessante essa abertura. E aí, uma coisa que o Henrique conta, e hoje em dia eu também assino embaixo, que é o seguinte, você não desmerecer esse cliente pequeno, de baixo ticket, você está abrindo uma série de portas, porque atrás de mim, por mim, ele conheceu meus pais, ele conheceu meus irmãos, conheceu meus sogros, conheceu familiares. E aí são pessoas que já têm um poder aquisitivo maior para poder... E assim, só nesse envolvimento, eu acho que eu cheguei a trazer para o Henrique de captação por baixo mais de 1,5 milhão, 2 milhões de captação, né? Eu acho que beira os 3, assim, se a gente olhar global, família, amigos, tudo que veio de indicação dali... Uns 3 milhões? Vamos dizer, um pé rapado ali, uma então, carteira assim, de 3 milhões. Essa é exatamente a ideia do que eu falei do private. Sim. Não que eu quero afastar, mas o private não é só para o cliente que tem 3 milhões. Tá? O cara que tem 3 mil, porque, assim, ele precisa ser reserva de emergência, isso é um fato. Sim. Não adianta ele chegar no escritório e falar, pô, vamos comprar ações aqui, vai ficar rico com isso. Vai ficar rico trabalhando, isso é um fato. Não adianta eu querer vender milagre. Tá? Você vai ficar rico fazendo o que você faz de melhor. Você é médico, você vai ficar rico sendo médico. Né? Eu vou ficar rico sendo assessor, eu vou ficar rico tendo a minha empresa. Ou então, assim, foco, né? Igual assim, o João falou, ele fazia engenharia civil. Eu quero ser rico no mercado financeiro. Cara, então para o que você está fazendo e vai. Foca, você vai trabalhar com o mercado financeiro. Que foi o que você fez, Exato. que eu lembro que na época você até mexeu, contar essa experiência aqui com a gente também, para o pessoal trocar um pouquinho. Informação aqui na questão do day trade, eu sei que você está operando ainda. Até hoje eu opero, né? Então, aí, quando eu comecei a conversar com o Henrique, o que eu tive de ideia? Foi bem assim, cara, beleza, eu tô me vendo fazendo uma migração profissional, saindo da engenharia civil para o mercado financeiro, eu preciso aprender essa nova profissão, porque é o que quem começa no mercado financeiro vai escutar falar muito, fala bem assim, cara, para você ser um médico, você leva 6 anos de faculdade. Para você ser um advogado, 4 a 5 anos. Engenheiro igual. Então, para você ser um trader, um operador de mercado financeiro, você também tem que respeitar essa curva de aprendizagem. Então, assim, não é pensar que você vai fazer um cursinho de final de semana e você vai chegar lá na segunda-feira e vai fazer uma boleta de R$10.000 por dia e você tá rico. Isso é
uma falsa ilusão, uma doce ilusão que o pessoal vende muito no mercado. E aí eu com essa ideia, eu pensei bem assim, pô, beleza, mas enquanto eu não torno essa profissão rentável, eu preciso de alguém que faça essa gestão do que eu vier a ter, ganhar com o que eu estou desenvolvendo. E aí eu coloquei, eu comecei a aportar capital no escritório do Henrique. E em paralelo com isso, Rafa, eu fui me desenvolvendo no day trade, que era o que o Henrique brincou, né? Que ele me fez vários convites. Eu falava, não, eu quero ser trader, porque eu quero ter liberdade geográfica, eu quero poder trabalhar a hora que eu quero e aonde eu quero. E não é bem assim. Cara, é uma prisão. Assim, você já está falando de trade, mas vamos entrar já um pouquinho nessa parte, né? Apesar que, sim, conclui aí na sua história para a gente entrar no, depois eu entrar até no falei trade. para ele, eu falei assim, sabe como que você faz 100 mil reais no trade? Aí ele já ficou todo empolgado, né? Eu falei assim, você bota 1 milhão lá. Aí não, pessoal, assim, porque como a gente só dá uma informação para a turma que acompanha a gente, tem muita gente que às vezes não tem o vocabulário, né, do que a gente está falando, né? Que é trader, o que é trader, né? Então, trader, para quem não sabe, é a pessoa que opera todo dia na bolsa de valores, né? Esse é o day trader, né? O day trader, porque você estava fazendo day trader também, né? Isso. Então, assim, mas a pessoa, o trader que opera na bolsa de valores e o day trader todo dia que faz operações de compra e venda, né? Não só na bolsa de valores, mas também para outras operações, né? De criptos e outros, que opera em renda variável, né? Tá. Sim. Então, aí para concluir, né? Aí eu fiz essa migração 2018, 2019, 2021 aceitei o convite do Henrique em dezembro. E também no ano de 2021, início de 2021, eu dei início à minha segunda graduação de economia. Que eu fiquei assim, ainda em dúvida, pô, eu vou para uma segunda graduação ou eu vou logo para uma pós? Mas você formou em economia? Não, eu tô cursando economia. Você está cursando. legal. Tô. Sim, você fez uma imersão mesmo na área agora. Sim. É isso que você vai seguir. Legal. Eu falei, pô, beleza. E aí eu optei, foi até um questionamento que eu fiz, não só para o Henrique, mas para várias pessoas da área. Pô, vou para uma segunda graduação ou eu vou para uma pós? Só que eu sentia uma necessidade, Rafa, de pegar os conteúdos ali de introdução mesmo, sabe? Porque economia acho que é um conhecimento inerente a todos, porque a gente sempre está escutando falar no jornal, na rua, enfim. Mas eu sentia falta mesmo de pegar aquela introdução ali. E eu falei, não, beleza, deixa eu fazer eu tô novo ainda, né? 28 anos, falei, não, deixa eu fazer essa faculdade. Comecei a cursar economia e aí entrei, de fato, né, no ramo, assim, de cabeça. Acho que essa é a trajetória. E aí você operou quanto tempo você operou em day trade ali, como trader? Eu ainda opero. Ainda opera ainda? Eu tenho uma rotina Mas você fazia day trade mesmo? Faço day trade. Você fazia era compra e venda todo dia? Todo dia. Eu faço day trade, eu opero, eu tenho uma rotina que até às 10 horas da manhã eu tô operando. O mercado futuro, ele abre... Futuro é pauleira. ele abre 1 hora antes do mercado à vista, né? Então o mercado à vista vai abrir às 10, o futuro abre às 9. E aí eu pego justamente... nesses 3 anos eu fui entendendo como é que funcionavam as operações e eu fui entendendo que técnica usar. Então, eu já passei da análise gráfica, já fui para análise técnica e aí agora eu estou na análise de fluxo. E o que é isso? Só para exemplificar. Toda vez que você tem um ativo lá, se eu quero comprar e você quer vender, você vai colocar um preço de venda. Por exemplo, R$17. E eu vou colocar o preço que eu quero comprar. Eu quero comprar R$16,50. Eu, como comprador, vou sempre querer comprar mais barato. E aí, com essas ordens, você vai formando o que a gente chama de book de ofertas. Eu quero comprar R$16,50, mas o Henrique quer comprar 16. Então, a ordem dele vai estar abaixo da minha. E eu quero vender a 17. Você quer vender a 17. Então, do lado esquerdo vai estar as ordens de compra e do lado direito vai estar as ordens de venda. Você quer vender a 17. Mas o Manuel lá quer vender a 17,50. Então, a ordem dele vai estar abaixo da sua. Então, ou seja, você acaba que vai fazendo todo esse jogo... Você comprou a minha ordem, porque você chegou mais próximo, 16,50. Sim. E aí é o que a gente chama de agressão a mercado, né? Pô, ninguém não consegui vender a 16,50, beleza, eu aceito pagar 17. E eu vou e compro sua ordem. E nessa dinâmica, a gente vai formando o book de ofertas. E quando a gente fala leitura de fluxo, é justamente ver esse fluxo. Quem está comprando, quem está vendendo e como é que está o deslocamento do preço. Está descendo, se está subindo. E a gente vai vendo ali, com esse fluxo, os pontos de exaustão e de absorção
que é onde pode ter inversão. Opa, os compradores aqui deram uma calada, então os vendedores vão vir agora. E aí nessa dinâmica eu fui entendendo e fui me aperfeiçoando, então hoje eu continuo nas minhas operações de day trade, operando por fluxo. 3 anos já que você está nesse mercado, já 3 anos. Estudando. E a pergunta é, vale a pena day trade, cara? Então, vale com algumas ressalvas, tá? Inclusive a gente veio conversando sobre isso. Cara, essa no é caminho. assim, nunca tive alguém próximo igual eu gosto de para te perguntar. Eu falo porque eu sei que você estudou, você fez, né, um trabalho de simulação, que eu lembro que você operava sem capital, mas estudando, né? Sim, simulador. Com um simulador, depois, claro, você tem que botar dinheiro para você sentir a adrenalina do negócio funcionando e, consequentemente, aí, assim, cara, agora eu já testei, agora tem que ir para prática, senão eu fico só testando, a coisa não acontece. Mas no final das contas... Olha... Eu falo que vale a pena com algumas ressalvas. Primeira delas, day trade não é para todo mundo. Ele está aberto, é um mercado extremamente sim, democrático. Você pode chegar lá e operar, o Henrique, qualquer pessoa, mas não é para todo mundo. Primeiro ponto é ter consciência disso. Segundo ponto, eu digo que assim, o gerenciamento de risco, ele é o seu fiel escudeiro. A partir do momento que você sai dele, você esquece que o mercado financeiro ele realmente não vai ser para você. E isso eu extrapolo não só para day trade, tá? Mas para operações de médio e longo prazo também. Então, assim, o seu gerenciamento de risco ele tem que ser o seu melhor amigo, o seu maior aliado o tempo todo. Sim. Essa é a segunda ressalva. Uma terceira ressalva que eu falo é o seguinte... Tem dois tipos de consistência que o profissional trader ele atinge nesse mercado. Uma é a consistência técnica, que é ele dominar a técnica que ele está operando. Essa, por incrível que pareça, é a mais fácil, é a mais rápida de se alcançar. Se você fala essa consistência técnica, se o cara vai seguir gráfico ou se ele vai... Né, e vai dominar seguir... aquilo. Entendi. E dominar. Esse aqui é um rompimento? Então, beleza. Se isso aqui é um rompimento, eu vou entrar agora. E aí ele entra. E respeitar isso também. Respeitar isso. Se minha técnica diz que esse é o momento, eu não tenho que esperar daqui a pouco. Tem que ter psicólogo. Não, né? Aí que eu vou chegar na segunda consistência. Para fazer isso. Então, a primeira consistência é a consistência técnica. De você entender como é que é aquela técnica e você agir dentro dela. A segunda consistência, que aí é a mais difícil, e é uma área que muitas das vezes, inclusive, tem crescido muito no mercado de day trade, que é a área de coaches e psicólogos voltados para day traders, para trabalhar justamente a consistência emocional. Você entendeu? Porque, assim, uma coisa é dominar a técnica, beleza, mas você domina essa técnica vendo uma operação vindo contra você e você vendo o seu saldo negativo ali de, se você opera pequeno, menos 100, menos 200 reais, mas se você opera grande, de menos 10 mil, menos 20 mil, em questão de minutos. Sim. Você entendeu? E pro mais e pra menos, que às vezes o cara, não, deixa um pouquinho mais, deixa um pouquinho mais, deixa um pouquinho mais, deixa um pouquinho mais, vira um negativo que investe 10 mil hoje, 10 mil amanhã, daqui a pouco você começa a ver, chega no fim do dia e você fala assim, não, eu vou segurar essa operação aqui pra amanhã. E aí no outro dia abre com gap gigantesco, era 50, já abre com menos 75. A porrada é maior ainda. Nem começou o dia. Como tudo tem que ter constância, estudo e determinação. E resiliência, sabe? Quem quer entrar nesse meio, Rafa, para finalizar essa pergunta que você me fez, ele tem que entender que é o seguinte, ele vai ter que errar muito até ele começar a acertar. E assim, errar muito que eu te falo é o seguinte, às vezes você está numa operação, o seu gerenciamento fala que sei lá, se você estipula que você pode perder até 10 pontos de dólar, que é um gerenciamento que eu uso hoje, né, para operar mercado futuro de dólar. Cara, se bate aqueles 10 pontos, eu estopo, mesmo sabendo que ele vai descer até o 11º ponto e depois vai voltar tudo, e aquela operação ia ser uma operação vencedora. Mas eu estopo. Porque é aquilo que eu te falei no início. Consistência emocional. O seu gerenciamento de risco ele tem que ser o seu... Gerenciamento de risco, consistência emocional. Você fala assim, cara, mas eu pedi, não, da próxima vez eu seguro um pouquinho mais, eu vou fazer isso. Consistência é a palavra-chave para ser day trade. Consistência. Mas vamos voltar do início, né? Já começou pesado com o assunto aqui, logo day trade aqui. O pessoal deve estar, puxa, a vida daqui não é para mim, mas não é para você, e fica aí. Porque eu acho que a gente tem que partir, né, do começo, princípio, né? E por princípio, eu queria perguntar para vocês qual que é o primeiro passo. Né? Você fala assim,
Né? Para quem está começando, cara, o que eu tenho que É fazer? entender a sua necessidade, né? Eu acho que a gente fala de investimento, Isso mesmo. o primeiro ponto é, eu quero investir para quê? Porque normalmente eu não sei. A gente escuta muito isso assim, não tenho nenhum sonho, eu quero só guardar dinheiro. Você pode fazer isso, e Aí tudo o cara bem. bota na poupança. Aí o cara vai lá e põe na poupança, ou eu não tenho um objetivo. Então assim, pô, eu vou botar R$100, vou ver lá, hoje com a Selic em 2%, vai chegar no final de 12 meses eu vou ver R$112. 112,75, vamos lá. Né? Aí o cara fala, porra, só rendeu só R$12. Se ele tivesse colocado R$100 por mês, a gente já tá falando de 1.200. E provavelmente ele tinha um objetivo, eu não tô nem falando do rendimento. Né? Então acho que primeiro é você entender o seu objetivo. Poxa, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, e eu não queria financiar muito, ou não queria financiar nada, eu quero fazer uma viagem, eu quero me aposentar Eu vou bem até de fazer vida. Sim, eu vou fazer até um adendo aqui. E não sei como que a Contínua trabalha, mas acho que tem até um passo antes, e aí eu queria até ver como vocês pensam dessa forma, porque muitas vezes quando a pessoa até vai procurar vocês, não sabe, mas ela tem que dar um passo antes. Ela não sabe nem o que ela ganha e o que ela gasta. Sim. A Isso é bem organização. comum, Cara, a organização. Então, assim, acho que, né, talvez esse primeiro passo. A gente ajuda, mas não é o nosso core business. Ah, tá. Assim, já pensou assim, não. cara, quanto você ganha e quanto você gasta? Que é a identificação, né? A gente Pessoa- tem todo o material fazer da controle CVM, da financeiro Ambima. básico, Mas né? isso que o Rafa tá falando é legal você tocar nesse ponto, porque ele tá diretamente ligado ao objetivo. Por que acontece? Você concorda comigo que a vida financeira ela é uma embarcação? Se você não tem um destino, qualquer vento te serve. Sim. E o que a gente percebe muito das pessoas que não têm organização financeira? A falta do destino que ela vai dar para o dinheiro dela, qualquer coisa serve. Então, se ela tem R$100 no bolso, ir ali e comprar, ir no cinema e pagar além do ticket do cinema, ir lá e comprar R$50 de pipoca, para ela tanto faz. Tudo serve. Então, essa organização financeira é muito legal porque as pessoas começam a tomar consciência dela quando a gente vem com essa pergunta. Qual que é o seu objetivo? Sim, legal. E é engraçado porque normalmente, é o que a gente vê muito, né? O Pode, sonho do ganhar então essa muito. pergunta é primeiro, então, tá certo. E aí esse Então, cara do qualquer destino serve, onde que normalmente esse cara entra? Na cripto, que a gente pode até falar mais lá na frente, que é tipo o mais arriscado. Tipo, cara, vai com 1% do seu patrimônio, o cara fala, não, eu tenho R$1.000, ele põe tudo lá. Então não, eu acho que é muito nisso. Né? Então assim, identificando um pouco o que você quer, qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo. E eu acho que partindo daí a gente vem no planejamento. Né? A gente trabalha muito com entender. Tá? Então, quem que é Rafael? É casado, não é? Você tem filhos, você tem animal de estimação, o que você gosta de fazer? Né? Pô, você gosta de esportes, de atividade física, você gosta de viajar, você tem um sonho de morar fora, enfim. Quanto mais eu souber de você, mais eu consigo te ajudar. Né? Então, depois de eu entender tudo isso, que eu virei seu melhor amigo, que a gente vai falar de dinheiro. O que você ganha? O que você gasta? Né? Por quê? Porque eu já sei, pô, tá saudável, não tá saudável? Dá pra você guardar isso? Não dá? Pô, você ganha tanto, você paga muito imposto de renda. Faz sentido a gente fazer aqui um trabalho para você ter ali uma desoneração fiscal, talvez? Uma previdência? Ou não? Você já tem um volume muito grande no Brasil, faz sentido às vezes você mandar um dinheiro para fora, investimento exterior, enfim, né? É muito de entender isso, porque cada um é cada um. Se você falar para mim que você quer comprar um carro daqui a 6 meses, você tem um objetivo. E dificilmente você vai poder tomar risco. Sim. Se você falar para mim, pô, é um dinheiro que eu posso tomar risco, ou que eu estou disposto a tomar risco, eu tô pensando lá para minha aposentadoria daqui a 30 anos, é outro objetivo. Né? Então é muito, acho que o primeiro passo é esse, é entender o que eu quero e começar onde? Na minha reserva de emergência. A gente bate muito nessa tecla. Antes de entrar na reserva de emergência, um ponto também que vale ressaltar aqui é que essa anamnese que a gente faz, quanto mais detalhada ela é, melhor vai ser para o cliente e melhor vai ser para mim como profissional, porque eu entendendo melhor do meu cliente, eu sei o que eu posso oferecer para ele. Um exemplo. Atualmente nosso escritório é vinculado à corretora Genial, né? E a Genial tem uma série de soluções financeiras. Uma que a gente veio descobrir recentemente, no início do ano, que a Genial tem um braço de energia, que ela vende energia. É mesmo? Não. Eu consigo te oferecer energia mais barata do que você paga para energia, por exemplo. Legal. E aí você imagina o seguinte, pô, tive uma reunião, conheci um cara que ele é da indústria, ele paga uma bica de energia.
Pô, legal. Você tem que participar do DC Solar aqui para falar sobre essa parte da energia daqui a pouco. Faz sentido eu oferecer essa solução? Então, assim, a gente como assessoria de investimento, acho que até esse é um termo que a gente usa por legislação, mas não é nem o termo certo. Acho que o termo certo seria, sei lá... nos Estados Unidos eles chamam... Hein, João? Bota só aí o microfone um pouquinho para seu áudio legal. Tá. Nos Estados Unidos eles chamam do Financial Advisor, né? Que é o cara que ele faz tudo. Então, hoje, por questões legais, a gente precisa trabalhar com 2 CNPJs, né? Então, a parte de câmbio, crédito, energia, fins, é tudo num CNPJ específico para esse tipo de serviço. E a assessoria, que é a parte do investimento com a corretora em si, é o CNPJ, né, específico só para esse serviço. E aí, mas assim... tudo operando pessoa física. O CNPJ, no caso, está falando da empresa, do lado de cá. Do lado de cá. É porque... do lado de lá também tem PJ. Também tem gente que opera como PJ. E aí a gente também tem gente que opera como PJ também. CPF, PJ. Imagina que, por exemplo, aqui na empresa vai fazer um processo de importação. Poxa, eu quero só fazer uma operação de câmbio e mandar para fora. Eu posso fazer. Legal. Né? Quero fazer uma trava de operação. Pô, eu tô com medo da oscilação do dólar. Para mim, se eu conseguir fechar aqui travado nessa operação aqui, dá. Né? Então, entender, por isso que é importante entender a solução. Sim. Outra questão também dentro disso de PJ, e aí extrapolando um pouco mais, que eu acho que é interessante tocar, tem muita empresa que vai fazendo ali com seu fluxo de caixa, vai criando um caixa e coloca esse caixa, por exemplo, em investimento automático do próprio banco. Sim. O CDBs lá que puxa. O Banco do Brasil no investimento automático começa com 10% de CDI. Ou seja, é ridículo a rentabilidade. É tipo 1% ao ano. É pior que a poupança. 0, a gente, como assessoria, a gente consegue trazer soluções que você vai ter pelo menos aí seus 100, 110 do CDI com uma liquidez diária. Diária, legal isso daí. Entendeu? Então, assim, será que não compensa você pegar o dinheiro seu que está parado da sua empresa lá no banco, que não está rendendo nada, muitas vezes está perdendo, porque, por exemplo... O capital de fluxo de caixa tem que você não usa o mês inteiro. Você não usa o mês inteiro, deixa aqui rendendo. Qualquer dia a mais é algo a mais, entendeu? E aí é interessante o empresário olhar para isso, porque a gente está num cenário que nem saiu o IPCA hoje. O IPCA subiu nem IPCA ontem. Subiu. 12,30. Subiu mais uma vez. Então a gente está num cenário de inflação que está quase alcançando nossos juros. A gente está com uma taxa Selic de 12,75 com um IPCA de 12,30. Então, assim, se não buscar essas alternativas acima do CDI, você vai estar perdendo dinheiro. Em 12 meses já virou, né? Nos Sim. últimos 12 meses já virou. Agora que ele tá subindo ainda, mas já tá mais calmo do que tava, né? Então é complicado. Então tem que entender isso, né? E aí eu acho que essa conversa que a gente faz com o cliente esse primeiro momento é isso. É entender, porque às vezes eu falo com você, Rafael, para falar do seu planejamento familiar, entendo que você tem uma empresa e eu tenho uma série de soluções que também é para sua empresa, né? E aí, então você vê que, poxa, não é só a parte do investimento. É a parte do, poxa, eu sou o Rafael, tenho uma empresa, minha renda é a principal da minha família, minha esposa às vezes não consegue tocar minha empresa, alguma coisa que depende da minha existência, por exemplo. Se eu vier a faltar, faz sentido um seguro de vida para você. Né? Dentro do seu planejamento, o seguro de vida cabe. Né? A diversificação internacional, seja ela para proteção patrimonial, porque justamente tem uma empresa, se eu tenho um problema muito grande, a diversificação internacional ela pode me ajudar a não resolver o problema, mas amenizar, a não afetar aquele meu patrimônio que está externo. Né? Seria uma proteção mesmo, né? Uma blindagem patrimonial, vamos assim dizer. A questão do câmbio, vou viajar, quero né, juntar uma grana lá fora porque meu filho quer estudar fora, enfim. Então você tem uma série de soluções, e quanto mais eu entendo, mais eu trago soluções. E isso você se planeja, porque talvez não seja para você hoje. Fala, não tenho condições, não dá, mas estou formando minha reserva de emergência. Formei minha reserva de emergência, vamos pro segundo passo. Qual que é o seu sonho? Entendeu? Então, a gente trabalha muito com sonho. Eu acho que ele vai além do eu quero. Meu sonho é poder botar meu filho para estudar lá fora. Então, vamos olhar como que a gente faz isso da melhor maneira. Né? Como que você tenha menos gasto ou que você possa correr menos risco para atingir esse objetivo em X tempo. Bacana. E assim, falando dos investimentos, tem um comentário aí sobre... A gente sabe, né, que pior investimento hoje, porque não sabe, é poupança. Né? E ainda tem gente que ainda desconhece um pouco isso. Não, o dinheiro está na poupança lá, poupança seguro.
a poupança você está perdendo dinheiro, você não sabe aí para quem está. E é um título bancário, né? Justamente, assim, é um negócio que você tem que correr, né? E muita gente está ali nessa aplicação. Acho que talvez uma segunda ali, um pouquinho complicado, não sei, mas eu queria escutar de vocês também. Previdência privada é algo que não vale a pena, eu queria escutar a opinião de vocês, para as pessoas que... Depende. É muito relativo. Tá? Porque assim, a Previdência ela tem uma regra própria, né? Não é inclusive nem a CVM que acompanha, a SUSEP, que é a parte de seguros, mas ela serve muito, por exemplo, para sucessão patrimonial, tá? Então, o que acontece? Ela não entra em inventário. Ainda que tenha incidência de imposto, um ganho de capital, enfim, nas regras dela, ela não entra em inventário. Então, imagina que você tem um grande patrimônio e que você já está numa idade mais avançada e com um seguro de vida. Você não fez a aquisição daquele seguro vitalício, você fazer um seguro de vida agora é muito caro para você. Certo? Se você morrer, você vai ter lá o gasto para fazer o seu inventário entre 4% e 8% em média, né? Dependendo do estado, dependendo do valor do patrimônio. Imagina que, será que sua esposa tem condições de pagar o inventário para fazer toda a transferência de bens, você não tem uma holding? Não tem. Né? Ela vai ter que arrumar esse dinheiro de alguma forma. Ou do empréstimo bancário, ou de agiota, ou enfim, né? De alguma forma. Eu já vi casos, inclusive aqui no escritório, que vieram ver se a gente conseguia ajudar, de pessoas falando assim, eu quero, mas eu quero 50% da sua herança. Eu pago o que você precisa, era um valor bem alto, bem expressivo, mas eu quero 50% da sua herança. Então, assim, ele foi procurar um serviço e a pessoa cobrou 50% do valor para resolver. A pessoa fala assim, você precisa de 4 milhões para fazer o inventário. Eu te dou os 4 milhões, mas eu quero 50% da sua herança. Entendi. Por que você não vai conseguir esse dinheiro mesmo? Entendeu? E aí, o que acontece? Se você tem, por exemplo, esse valor na Previdência, ele não entra no inventário. Sua esposa recebe e ela faz o inventário com esse dinheiro. Ele serve para sucessão patrimonial. A outra lógica, tá? É para você, de certa forma, pagar menos imposto de renda. No caso da PGBL, né? Só que essa daí você tem que fazer uma conta muito certeira e ela tem que ser de longo prazo. Tá? O cara que bota o dinheiro ali hoje, daqui 6 meses ele quer tirar. Cada ano vai diminuindo, né? Essa daí é aquela que vai diminuindo, né? Na regressiva, ela começa 35, a cada 2 anos ela baixa. Cada 2 anos. 5, né? E chega até 10. 10 anos ela baixa. Só que ela vai comer 10% em cima do todo. O que eu guardei mais o que rendeu. É diferente dos outros investimentos que é em cima do lucro. Né? Qual que é a grande vantagem? Imagina que, fazer um exemplo bem prático. Tá? Você tem uma renda tributável de R$100.000 por mês. Então você tem lá a sua carteirinha assinada, por mês não, desculpa, por ano. E você recebe R$100.000 por ano. Você consegue deduzir da sua renda tributável até 12%. Então, se você guardar naquele exercício R$12.000, pode ser R$1.000 por mês, por exemplo, você vai ter, na hora de fazer seu imposto de renda, o cálculo em cima de 88 mil, não de 100. Então, teoricamente, no seu imposto de renda, você tem uma dedução ali, se fosse os 27.000%, de aproximadamente R$3.500. Entendeu? Então, você tem essa economia. Quando que o governo vai ganhar esse dinheiro? Naquele imposto que é sobre o todo, lá na frente. Só que se você carrega isso no longo prazo, tá? Acho que aquela conta que a gente fez foi a partir de 10 anos. Eu não tenho certeza desse dado, tá? Mas depois de determinado tempo, mesmo comendo imposto em cima do ganho e em cima do total, eu ainda ganhei mais dinheiro do que eu paguei. Então ele acaba valendo a pena. Planilha isso, conversa com tem que ver a renda do cliente. Porque cada caso é um caso, exatamente. E assim, muitas das vezes, só para o pessoal entender como que é a dinâmica de previdência, tá? Eu tenho um dinheiro que eu quero colocar em previdência. A gestora que vai pegar esse dinheiro, vamos supor que eu estou colocando em previdência lá no Banco do Brasil, um exemplo. O Banco do Brasil vai pegar esse dinheiro e vai investir esse dinheiro em fundos de investimento que respeitem uma legislação para atender previdência. Ou nos ativos próprios mesmo, na renda fixa. E aí, o que é interessante de entender isso? Quando a gente faz previdência lá quando a gente vai assessorar numa previdência, a gente consegue trazer um panorama muito mais flexível, porque a gente tem uma gama de fundos de investimento e de ativos para montar uma previdência muito maior do que o banco oferece muitas das vezes. Às vezes é uma renda fixa, não entendi. E muitas das vezes o banco vai oferecer um fundo dele mesmo. Entendi. Para ter o spread bancário na mão dele. Entendeu? E aí o que acontece? Tesouro direto, bom ali, que você vai colocar e você vai fazendo porque às vezes você tem você tem uma taxa de administração grande, né? Então vamos supor que o banco fala, não, você tem aqui esse fundo X que vai te pagar ali o CDI. Vai cobrar 2%. Mas se ele te cobra 2%, você está recebendo 10%.
Você tá recebendo abaixo do CDI. Sim, e né? se não Então, der resultado, você ainda tá perdendo, né? isso ainda se não for pior que isso ainda, né? Porque acontece. Aconteceu comigo já. Eu olhava e falei, cara, a Previdência tá dando prejuízo. Tô depositando dinheiro para o banco tirar. Justamente. E aí, assim, é legal porque dentro dessa dinâmica de flexibilidade, eu consigo montar cenários de previdência para o cliente dentro de uma realidade conservadora, moderada e agressiva. Entendeu? Então, assim, a gente vai sentar, e por isso que o Henrique falou no início, depende muito de previdência, né? Porque cada caso é um caso, cada realidade vai ter suas nuances que a gente precisa com muita calma olhar. E assim, qual a dica que vocês dão assim para quem está começando, né? Vamos dizer assim, quem está, quais os cuidados que a pessoa tem que ter? Vamos supor que ela já está com esses projetos definidos. Sei lá, vamos colocar dar um exemplo aqui hipotético para ficar mais fácil vocês colocarem esses cuidados que a pessoa tem que ter. Já defini, eu quero ter uma aposentadoria, eu quero me aposentar com 10 mil reais por mês, esse é o meu objetivo de vida, eu estou com 40 anos e quero aposentar com 60 anos com 10 mil por mês. Pronto, só isso que eu quero. Quando 10 mil vai pingar na minha conta lá e dá para mim pagar minhas contas, faço minha viagemzinha com a minha esposa e vida que segue. Qual que é os cuidados que ela tem que ter para iniciar isso daí na hora que ela define esse projeto de vida dela? Às vezes esse projeto é esse e ela quer um valor X e pronto. Primeiro passo de tudo, fazer o que a gente chama no mercado financeiro de colchão de liquidez, que é mais conhecido popularmente como reserva de emergência. Que você até comentou. Como é que funciona isso, tá? A pessoa ela tem que saber quanto que é o custo mensal dela. Vamos supor, meu custo mensal é de 5 mil. Beleza. Vamos trabalhar com uma reserva de emergência que te dê autonomia de pelo menos 6 meses. Então, ela vai ter que ter 30 mil acumulado ali. Esse é o primeiro passo de todos. No mínimo, né? No mínimo. Tem, então... tem lugares que costumam trabalhar com 12 meses de autonomia, que já iria para 60. Profissão, né? Entendeu? E aí, por que isso é crucial, tá, Rafa? Porque a gente se depara muito com pessoas que chegam e falam bem assim, não, eu quero porrar, que eu quero ganhar muito dinheiro, eu sou arrojado, vamos para ação, renda variável, não sei o quê. E aí entra. Pega todo o patrimônio que ela tem, que muitas das vezes nem supera, não chega nem a alcançar essa reserva de emergência. E aí, no meio da operação, ela vê uma oscilação de 20% desse patrimônio. A pessoa arranca os cabelos. Então, até para que a gente consiga segurar a barra do cliente do outro lado, a parte psicológica, a gente fala, o primeiro passo é esse. Para aí sim, a gente começar uma diversificação. Entendi. Porque aí o cara já fica doido, já tira o dinheiro, aí não recupera mais aquele valor. E ele fica bravo, né? Porque fala assim, mas meu amigo investe em ações e você tá falando para investir em tesouro? Eu não quero investir em tesouro. Um CDB de 100% de CDI. Se eu soubesse que era assim, eu tinha ficado lá no Nubank. É verdade, mas além disso, né? Eu tô cuidando da sua segurança. Eu acho que isso é muito importante. É você entender que existe uma estratégia por trás disso. De vou montar a minha reserva, vou ficar tranquilo. Poxa, legal, aqui eu fico tranquilo, dependendo do que acontecer. Se eu bater o carro, eu tô tranquilo. E agora vale eu tomar um pouco mais de risco dentro do perfil que eu queria. Eu queria montar uma carteira de fundo imobiliário, uma carteira de ações, uma carteira de... E aí eu acho que, né? Porque o investidor começa a conhecer. É se conhecer. Né? E isso vai como? Vai virando a chave aos pouquinhos. Porque não adianta se você é um investidor de 15 anos, 20 anos, você é um investidor que começou ontem. A dor de perder dinheiro é sempre enorme. É sempre igual, né? É sempre igual para todo mundo. E tomara que já aprenda logo essa dor rápido, porque tem gente que às vezes demora um pouco. E você sabe o que é o pior? Tem até um cara que ganhou um Nobel de Economia. O cara não é economista, ele é psicólogo. Ele ganhou um Nobel de Economia, Daniel Kahneman. Ele fala o seguinte, as pessoas elas tendem a priorizar mais a perca do que o ganho. Então, assim, se uma pessoa ganha 10 reais, ela fica feliz, mas ela fica muito mais frustrada se ela perde 10 reais. E lidar com isso é um desafio, de certa forma, porque às vezes a pessoa liga pra gente e fala, cara, eu só tô perdendo dinheiro. A gente abre o gráfico dela, tá assim, uma reta em ascensão, você fala, pô, não, mas veja bem, você não tá perdendo dinheiro. É que às vezes você toma... Nesse delta T, você tá perdendo, mas olha o todo. Sabe quando você toma pra você? Tipo assim, sei lá, apliquei 100 mil reais, meu dinheiro virou 110 mil. Pô, agora eu tenho 110 mil. Se virar 108, me liga. Tô perdendo 2 mil. Eu falo, peraí, você tá ganhando 8. Não, tô perdendo 2. Você tomou pra você aquilo, né? Então a dor do perder é muito mais forte do que a do ganhar. Do que a felicidade de ganhar. É muito nessa linha, né? Demais.
tempo inteiro a gente vive isso, para ser sincero. Sim, para aqueles que gostam de arriscar muito, né? Talvez a gente vai ter, talvez não, teremos que trazer uma nova conversa porque é muito extensa a parte de finanças, né? Pontuar algumas coisas, vamos dizer assim, segmentos do lado financeiro, né? Porque se a gente falar em previdência é um mundo, se a gente for falar em renda variável é outro mundo, se for falar em fundos de imobiliários é outro mundo, né? Fundo de investimento é mais um. É muito assunto, né? Mas assim, resumidamente, por causa que já está no final do nosso bate-papo, tem muita gente, você falou que você começou lá no início ali da cripto, né? Então assim, hoje, qual a visão de vocês para quem que está aí assistindo a gente? Assim, cara, o negócio é cripto, vou pegar e vou botar 1.000, vou ganhar 10 mil daqui um mês, daqui 2 meses. E teve uma situação chata que até um dos colegas nossos de trabalho, uma das filiais, na verdade o esposo dela conhecia uma pessoa, né, que ela pegou um dinheiro emprestado, investiu no mercado cripto, lá, um valor alto no banco, era tudo dinheiro do banco, comprou lá uma moeda X, perdeu praticamente tudo, né, e infelizmente a pessoa cometeu suicídio depois porque não suportou essa pressão psicológica mediante a família, a sociedade. Então ela sim, fez uma operação, a gente se endividou pelo resto da vida e acabou tirando a sua vida, né, não sei, a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa, mas acabou prejudicando não só ela, principalmente ela, mas toda a família, Os que que ainda ficou desamparada ali. Então é um mercado muito volátil, é um mercado de criptomoedas. E o que vocês têm para passar para o pessoal que está querendo pegar todo o seu dinheirinho ali e jogar dentro? O que faz? Joga um pedaço, calma, vale a pena, não vale a pena? Calma, assim, eu acho que tudo que paga muito ele tem um risco inerente não, eu digo, é proporcional, né? Então assim, a cripto pode crescer lá muito e me deixar com R$500, deixar milionário? Pode. E assim como ela pode te quebrar. Né? Então, assim, o ganho ele é proporcional à possibilidade de perda também. E sempre cuidado. Né? A gente gosta de cripto, hoje elas já estão no mercado, tem ETFs de cripto para quem gosta do mercado mais regulado. Né? A gente consegue, por exemplo, trazer isso ali, uma operação em bolsa para comprar, mas sempre com um percentual que você entende o que você está botando, o que você pode perder. Né? Então entrar com um pezinho, acho que realmente tem muita coisa do futuro. Hoje os países estão montando moedas próprias digitais, né? Brasil, China, Estados Unidos, está todo mundo já nessa discussão. Eu acho que é uma coisa do futuro, mas ainda é muita novidade, né? E no meio desse mundo estude muito, porque ainda assim existe muito golpe. Sim, verdade. Né? Dentro até agora tá aquele assunto da Terra, né? Que é uma das criptos que estava aí. Sim. Que estava bombando agora, saiu... Era atrelado ao dólar, né? Saiu um negócio agora falando que ela tem cara de pirâmide, né? Nossa. De golpe. Então, assim, óbvio, não sei dizer se realmente é ou não, mas é muito difícil. Para quem quer entrar, o que vocês sugerem assim? Vamos botar 2 perfis de investidor. Né? O investidor que ele já está com dinheiro, assim, cara, eu tenho um dinheiro parado ali no CDB, mas eu não quero ficar no CDB agora, quero arriscar um pouquinho, apesar que hoje na renda fixa está bem interessante, porque isso já está muito atrativo, né? Já começa a virar, né, interessante você ter um dinheiro na renda fixa ali. Mas vamos colocar o cara, eu tenho ali, sei lá, R$100 mil aqui, está no CDB, eu quero arriscar um pouquinho. O que você sugere? O interessante seria ali os seus 2, 3% em cripto, tá? Entendi. Justamente porque você tem um potencial, vamos lá, de multiplicar, de virar 5 vezes. Se eu botar R$3 mil e virar 5 vezes, eu tenho 15 mil. Sozinho ele virou 15% do meu patrimônio. O que eu levaria 1 ano na renda fixa hoje, um pouco mais de 1 ano. Ou então se eu perdi tudo... Se eu perdi 3 mil, os meus 97 vão levar 3 a 4 meses para recuperar tudo que eu perdi. Então não difere de morte. Né? Eu acho que tem que ser muito racional nisso. De até onde eu aguento. Né? Porque é isso. Assim, e assim, eu vejo a cripto, sabe, Rafa, como um ativo que ele está em constante desenvolvimento. E esse constante desenvolvimento dificulta muito qualquer tipo de análise. Por exemplo, inicialmente, quando surgiu, né, criptomoeda com Bitcoin lá em 2008, tinha-se uma teoria que por ser um ativo descentralizado, ia ser um ativo de segurança, assim como o ouro, que em épocas de crise as pessoas iam correr para esse ativo. Qual que é a visão hoje que a economia tem de criptoativo? Que é muito mais um ativo ligado à tecnologia do que a uma finanças. Então hoje, pelo menos eu
acredito que o Henrique tem uma visão muito parecida. Eu olho criptoativos não como ativo financeiro, mas como ativo de tecnologia. E ele se comporta como ativo de tecnologia. Haja visto alguns fatores. Por exemplo, aumentou os juros nos Estados Unidos, você vê uma Nasdaq caindo, que é a bolsa da tecnologia, e as criptomoedas também acompanhando. Porque se fosse realmente um ativo de segurança, qual que seria a lógica? Corria para comprar Bitcoin. Ela deveria estar aumentando Sim, no verdade. momento de inflação global. Ela chega no maior nível de correlação, inclusive agora nessas quedas que estão tendo, né, das últimas semanas. E aí você começa a ver que assim, qual que é a verdade sobre o criptoativo? O que realmente é o ativo? É um ativo? Não é um ativo? Ele tem lastro? Não tem lastro? E isso a gente está falando de um panorama geral. Quando a gente vai entrar nos detalhes, que aí você tem liquidez via DeFi, você tem jogos que faz a mineração, você tem metaverso, que já é um outro universo, você tem as próprias criptos. Os contratos descentralizados. Você tem contratos descentralizados, você tem mineração. Você tem investimento em blockchain, que eu acho que hoje, para mim, é o que faz maior sentido. É a tecnologia por trás. Não a moeda em si, mas a tecnologia blockchain por trás, porque eu acho que isso sim vai trazer uma evolução assim enorme em vários ramos. Sim. Mas é isso, a minha visão de cripto é uma coisa que está em constante desenvolvimento e é muito difícil você acertar uma boa tacada. Você entendeu? Esse assunto, mais assunto para outros papos aí, né? E eu queria escutar de vocês, já para a gente estar aqui encerrando o nosso bate-papo de hoje aqui, o que a Continuum Private tem, né, de conexão assim, que muda, porque a gente tem que ter um propósito. Né? Acho que a Digital Connect, quando eu encontrei esse propósito, né, que é gerar conexões para mudar a vida das pessoas, e a gente partiu do princípio de mudar primeiro as pessoas que estavam próximas da gente. Era o colaborador, e o colaborador, a família dele. Isso, graças a Deus, acabou gerando uma família, né, que se ajuda e a gente vem crescendo, né, anos a anos com esse propósito. Esse propósito de gerar essa conexão da empresa de vocês aí para os seus clientes, para o público, qual que seria essa conexão que vocês avaliam que pode mudar a vida das pessoas? Bem legal, assim, porque, como eu comentei, eu comecei ali com Family and Friends, né, que são as pessoas mais próximas que eu tinha. Tio, tia, mãe, irmão, e eram aquelas pessoas. E essas pessoas são aquelas que você quer cuidar com o maior carinho do mundo, né? Pô, vou botar em risco o capital da minha mãe? Vou fazer um trabalho errado com o capital da minha mãe? Então, assim, e quando a gente criou a assessoria, eu criei muito olhando para essa turma que eu atendia. E eu falei, poxa, se eu posso fazer isso pelos meus amigos e família, eu posso levar isso também para os meus clientes, meus investidores, né? Que é cuidar do patrimônio deles, assessorar eles igual eu assessoro a minha família, ter isso. E junto com isso, ver a questão da educação financeira. Pra gente acho que é muito importante. Que é, pô, onde eu chego, você vê que as pessoas, poxa, eu queria entender alguma coisa disso. Quando eu tiver dinheiro, eu invisto. Aquela visão de que investir é para quem tem dinheiro, né? E aí você entra numa roda de rato, né? Aquela coisa infinita que é, quando eu tiver dinheiro, eu invisto. Mas se eu não investir, eu nunca vou ter dinheiro. E aí você nunca começa, porque você distancia aquilo de você. Então a gente até brinca que o nosso slogan é, o mercado financeiro é complexo. Cuidar do seu dinheiro não precisa ser. Né? E junto com isso, a gente traz também um pouco a parte educacional, que eu acho que é até um convite aí que o João queria fazer para você. A gente tem um presente pro Rafael, empresário. Então, a gente tem desenvolvido uma parte educacional na Continuum, que a gente oferece uma palestra de inteligência financeira, onde a gente fala um pouco sobre essa organização financeira e explica também quais são os principais ativos que hoje o mercado tem, como que você pode investir. E a gente tem feito essa palestra para dentro de empresas, para os funcionários. Show. Porque a gente tem uma visão seguinte, se você fomenta essa semente no seu funcionário, ele vai pensar grande, ele vai querer se desenvolver. E tem dado muito certo. E aí, assim, essa é uma palestra que a gente oferece, a gente cobra por ela, e aqui a gente vem legal, como um presente mesmo, se for, claro, do seu interesse. A gente pode fazer até via Zoom, via, né, alguma plataforma que tem os nossos colaboradores de outras filiais, né? Legal. Pode fazer presencial Brasília, que a gente está aqui em Brasília, e faz um para quem quiser participar. E é muito legal porque nessas palestras a gente costuma fazer a
a live, né? Uhum. E não só na nossa página, mas também na página da própria empresa, porque eu acho que isso a gente acaba utilizando a internet a nosso favor, né? Que aumenta muito a visibilidade. E ajuda outras pessoas também, né? Sim. Se programarem. Acho que quanto mais pessoas tiverem informação, melhor o mercado se desenvolve, né? E assim, complementando a fala do Henrique sobre quais são assim as nossas missões, aí. um terceiro ponto seria realmente a democratização do investimento. Inclusive a gente, no nosso plano de expansão, a gente tem olhado muito por esse lado. Cara, vamos atender o cara de ticket baixo a ticket mínimo, a ticket médio, porque é muito comum a gente ver os escritórios de assessoria de investimento querendo cara acima de 300 mil, acima de 500 mil. Porque esse cara, de fato, vai gerar um valor que vai ser vantajoso. Mas é o que a gente brinca. Se eu tenho um cara de 1 milhão e perco esse cara de 1 milhão, eu perdi 1 milhão de PL, de patrimônio. Se eu tenho 10 caras de 100 mil que eu vou ter o mesmo 1 milhão, se eu perder um cara, eu não perdi 1 milhão, eu perdi 100 mil. Então eu pulverizei. Então a gente olha para essa democratização por esses dois motivos. Para dar uma pulverizada na nossa carteira, mas acho que além disso, é dar oportunidade para quem está começando. E aí até sempre uso o meu caso, né? Se o Henrique não tivesse aberto as portas para mim lá atrás, será que eu estaria aqui hoje? Sim, com certeza. Isso aí. Isso. Muito bom, galera. Obrigado aí pelo papo. A gente que agradece a oportunidade. Vamos ter outros bate-papos aqui, turma, com esses caras aí que já estão aí no mercado há algum tempo e tem muito que ensinar a gente aí. Então aqui a gente está encerrando mais um DC Cash. Aí, se gostou, dá o likezinho aí. Quiser colocar algum comentário aí para algum próximo bate-papo aqui com a turma aqui falando sobre finanças, a gente anota para combinar aí uma outra data. Aí, também bota aí uma pergunta, vai deixar aí na descrição aí do vídeo aí todas as informações da Continuum, para vocês estarem entrando em contato aí para quem tiver interesse aí de conhecer o trabalho deles. Bom, obrigado, um abraço aí, obrigado pela presença. Obrigado, Rafa. Falou.